capítulo de número 19. Vamos fazer uma leitura extensa, a partir do versículo 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 11. Glória a Jesus. Passaremos a ler as Sagradas Letras. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si o reino e voltar depois. E chamando 10 servos e os seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse-lhe: chamasse aqueles servos que tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, os que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. E eu digo: amém. Louvado seja o nome de Jesus por essa leitura da palavra de Deus. Meus queridos, nós vamos orar. Nesta oração incluímos os enfermos da casa do Senhor e também pelos ofertantes. Os irmãos que vão tirar as ofertas já se posicionam para tirarmos. E a irmã Sandra se prepare para louvar o Senhor, viu? Já se organiza aí, seu hino, e louvar enquanto nós estivemos tirando a oferta. Irmã Janete, pode cantar hoje a comissão de visita? Muito bem, o pastor está passando com uma informação que elas pediram para dispensar a apresentação de vocês hoje aqui, em virtude da festa da irmã Ivânia, não é isso? Muito bem, mas vamos orar. Queremos chamar aqui o companheiro Batista Neto para fazer esta oração, e logo após a irmã Sandra tem a oportunidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai amado, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de chegar outra vez na tua casa para junto te adorar, te bendizer, aprender mais de ti, meu Deus.
Te apresentamos também, Pai amado, aqueles que se encontram enfermos, meu Deus, em casa, nos hospitais. Chega, Senhor, com misericórdia, curando, abençoando a cada um deles, meu Deus. Também os que vão ofertar e dizimar neste momento, te pedimos a tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estou feliz por estarmos aqui na casa do Senhor. Estava falando ali fui falar ali com a irmã Elizabeth e falei assim para ela: que bom que você veio. E depois eu voltei atrás com a frase e falei: não. Porque nós viemos. Por que bom nós estamos aqui na casa do Senhor. Porque sabemos que não é fácil chegarmos aqui, não é? É uma luta constante, mas estamos aqui porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto a pele e o frio desse vento, a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco. Aleluia, Jesus. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um
Jesus. Até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Aleluia, eu não sei como você chegou aqui hoje, nesse lugar. Mas escute, Deus irá colocar tudo no lugar. Deus irá colocar tudo no lugar. Descanse. Assim como Ele fez na minha vida e continua fazendo, Deus vai fazer na sua também. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é verdade, às vezes o mar está bravio, né? O mar está agitado, as ondas estão desse tamanho. É um tsunami, né? Lá vem as ondas grandes. Mas para que pavor? Que tem um Deus que resolve todos os problemas, acalma o mar, apaga as ondas, acalma o vento, e a abundância virá, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por este hino tão bonito, e que certamente Deus recebeu este louvor. Meus irmãos, agora vamos ouvir a palavra de Deus, vinda direta do céu, para o meu e o seu coração. Cabe a mim e a você ficar, com os ouvidos atentos, para ouvir o que Deus tem para nós hoje à noite. Deus ainda fala através da sua palavra e sobre a instrumentalidade do nosso querido pastor Eliezer, que é o canal de bênção para a minha vida e para a sua vida. Pastor Eliezer, por favor, gentileza, chegue até aqui e traga o recado de Deus. Amada igreja, a paz do Senhor. Vai tudo bem com você? Glória a Deus. Nesta noite eu quero dar as boas-vindas à nossa irmã Sheila, a esposa do nosso irmão Mauri, está conosco nesta noite. Glória a Deus. Nos sentimos honrados com a sua presença, irmã, entre nós aqui. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Estamos dando prosseguimento hoje à série de mensagens que estamos falando sobre a mordomia cristã. E dentro desse contexto, hoje nós vamos falar sobre a mordomia das finanças e das riquezas. Amém? Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Amém? Encontraram? Primeira Epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e o 2, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se
que os despenseiros requer-se que, perdão, vou repetir. Eu vi o fotógrafo aqui e me emocionei. Brincadeira, velho. Então, vou repetir, do 1 até o 2. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite maravilhosa, onde a tua igreja aqui reunida, Senhor. Estamos juntos, Pai, para ouvir a tua voz, para aprendermos mais de ti conforme a tua palavra, Senhor. Guia-nos, orienta-nos. Precisamos, Senhor, da tua unção, da tua presença, da tua instrução nesta noite, Senhor. Sem ela, Pai, nós não somos nada. Somos carentes de ti, precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que pelo teu Espírito Santo, Senhor, nos guie em todo o ensinamento desta noite, Pai, e que tudo seja para a glória e honra do nome de Jesus. Meus amados, hoje eu conto com a colaboração de Adriano, né, que está aí. Não, hoje é Lucas. Lucas, pode ir passando. Hoje já falamos sobre esse banner do início, que é o banner de hoje, informando que estamos falando sobre finanças, a mordomia das finanças. Na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, se Jesus não tiver voltado, nós vamos dar prosseguimento, será o dia 15, e aí nós vamos falar sobre a mordomia dos dons e talentos, tá bom? Esse daí não é o de hoje já passou. Amados, a mordomia das finanças, utilizando os recursos para a glória de Deus. Diga comigo, mordomia das finanças, utilizando os recursos para a glória de Deus. Glória a Deus. Em primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo, apóstolo, ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, querido, nós podemos entender aqui que o dinheiro, ele não é errado. Você precisa do dinheiro, nós precisamos do dinheiro, nós negociamos, nós compramos, nós vendemos, enfim, nós vamos ao supermercado e para isso precisamos de dinheiro. Então não é o dinheiro que é errado. O problema está em amar ao dinheiro mais do que todas as coisas. É o amor, é o coração no recurso, é o coração nas riquezas, é o coração nos recursos, no dinheiro, como eu já disse. Adiante, amado. Então, mordomia das finanças, adiante. O objetivo dessa palavra de hoje é ressaltar que o cristão deve lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento, ou seja, devemos ser comedidos, e amor ao próximo. Quando eu digo que deve ser comedidos, é porque tem gente que quando recebe o dinheiro sai gastando à torta e à direita, mal administrando, não tem o controle das finanças, se perde no seu orçamento, e isso também passa pela gestão, pela administração, pela mordomia dos recursos, porque quando mal gastamos, entramos em dívida. Quando mal gastamos o dinheiro, então entramos no cartão, e entramos naquela ciranda financeira de juros sobre juros, e isso não é uma boa administração. E aquele que administra o seu recurso tem que ter o freio para saber a hora de comprar, aonde comprar e o que comprar. Tem pessoas que são compradoras compulsivas, e ela se satisfaz em comprar. Está ansiosa, vai para o shopping gastar, aí compra uma bolsa Carmen Stephanie bem cara, e a moça diz assim: cabe no seu bolso a parcela, você divide em 10 parcelas. Aí a pessoa vai e compra. Aí vai na outra loja vizinha, e ali compra um sapato bem bonito, divide mais em 10. Só que quando vai lá na outra, aí divide mais em 10. Quando junta tudo, dá uma parcela que já extrapola o bolso e entra na ciranda financeira, porque, diga comigo, o dia da fatura chega. Chega ou não chega? Chega bonitinho, chega. E ai de nós se não pagarmos. Muito bem. Vamos adiante, amado. Esse é o objetivo geral, né? Então, os objetivos gerais é compreender o significado da mordomia das finanças na vida cristã e despertar o desejo de sermos bons mordomos dos recursos financeiros e das riquezas que Deus nos confia.
Vamos também encorajá-los à prática da generosidade e da responsabilidade na administração financeira. Esses são alguns dos objetivos gerais, nós temos alguns outros mais adiante, amado. Explorar as bênçãos e recompensas decorrentes da mordomia das finanças e das riquezas, conforme os princípios bíblicos. Existem bênçãos, existem recompensas também, quando nós somos bons mordomos daquilo que Deus nos tem dado. Inspirar uma vida de adoração através da contribuição para a obra do Senhor e do cuidado com os necessitados. São duas coisas muito importantes que temos que ter em vista. Isso é justamente a ajuda ao próximo e a obra do Senhor também. Amados, a generosidade, ela pode melhorar a sua saúde mental e física, inclusive. Nós nos sentimos muito bem quando nós somos generosos, quando nós ajudamos alguém, quando nós ajudamos a igreja. Nós fizemos aqui aquela campanha, por exemplo, dos bancos, né, para recobrir os bancos, acolchoar outra vez os bancos, e eu via o gozo, a satisfação dos irmãos de chegar na tesouraria ou colocar no envelope: aqui está a minha ajuda para a igreja, aqui está a minha ajuda para a campanha dos bancos. Quando nós fizemos aquela campanha para ajudar o Templo Central a colocar os ar-condicionado, muitos irmãos também entregaram o seu envelope na tesouraria, e com um olhar de felicidade, assim o fizeram, porque a generosidade faz bem. Diga comigo: a generosidade faz bem. Faz bem para a alma e faz bem para o físico, porque mente sã, corpo são. Mente saudável, corpo saudável. E a recíproca é verdadeira também. Uma mente perturbada, uma mente que não está saudável também reflete no seu corpo, reflete no coração, reflete em vários órgãos do nosso corpo. Adiante, querido. A verdade prática desse pasto verde de hoje é o seguinte: promover uma transformação de mente e de coração, levando-nos a um estilo de vida onde todas as nossas riquezas sejam dedicadas a Deus e usadas para abençoar a nós mesmos e aos outros. Uma convocação também se propõe esse pasto verde de hoje para uma convocação para uma vida de generosidade, fidelidade e confiança em Deus como provedor e sustentador de todas as coisas. Nosso Deus, Ele é o provedor e Ele é o sustentador de todas as coisas. Sempre que eu vou fazer uma refeição, eu digo assim: Senhor, graças te dou, Pai, por esta comida. Eu não semeei, eu não sou agricultor, eu nem semeei, nem plantei, mas de repente está aqui, Senhor, porque Tu nos tem trazido esta comida até aqui. E assim é, querido, todas as coisas que nós temos é dessa forma. É Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá o alimento, é Deus que nos dá a força, é Deus que nos dá a sabedoria para trabalhar, para gerenciar, para administrar, enfim, para angariar os recursos, para levarmos para dentro da nossa casa. Então a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração por todas estas coisas. E eu só tenho que ser agradecido a Ele. A casa que Ele nos deu, se você não tem, é alugada, mas Ele te dá o recurso para você pagar o aluguel. O carro que você tem, a bicicleta que você tem, a roupa que nós vestimos, o calçado que nós temos. Tem gente que tem até coleção de sapatos. Há irmãs aqui que tem 30 sapatos. Há outras que dá uma geral assim no armário, no guarda-roupa, aí diz: essa aqui eu não quero mais não. Aí dá para o bazar, não é? Teve uma irmã aqui que doou recentemente algumas roupas, chegou para a auxiliadora e disse: auxiliadora, eu não vou dizer quem é a santa, vou contar só o milagre da santa. A auxiliadora está aqui, as roupas, é da minha filha, e nós vamos doar para você repassar para os necessitados da casa do Senhor. Por quê? Porque Deus tem dado. Graças a Deus que os irmãos são muito abençoados aqui, e assim procede, porque é Deus quem faz tudo isso. Eu estou pregando para uma igreja abençoada e abençoadora. É até redundante para mim pregar sobre isso, porque eu sei que todos os senhores, todas as senhoras aqui presentes, os jovens também, são muito dadivosos, e não tem nos faltado nada nesta congregação. E mais, Candelária é um celeiro de igreja, é uma igreja abençoadora. Recebemos as cestas básicas, por exemplo, no período da Santa Ceia, e repartimos, irmãos, com irmãos daqui mesmo
e de outras congregações e até de outras cidades também, que às vezes vem aqui e nos pede e nós atendemos. Por quê? Porque essa igreja é dadivosa. Adiante, querido. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 e 11, diz o seguinte: o que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Quando se ama o dinheiro, todo o dinheiro é pouco, quanto mais, melhor, entre aspas. E a pessoa sempre procura ter mais e mais e mais e mais. E aí diz aí no versículo 11: onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que a comem. Verdade ou mentira? Verdade. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem com os seus olhos. Quanto mais a fazenda cresce, mais cresce também aqueles que dependem daquela fazenda. É o funcionário, é o filho do funcionário. Meu pai foi gerente de uma fazenda lá perto de João Câmara, e ele conta que trabalhava na fazenda e o dono permitia que as minhas irmãs tomassem do leite que a fazenda produzia. E isso é natural. E ele fazia isso com muita liberdade dada pelo próprio dono, porque quanto mais se multiplica a fazenda, mais se multiplica também aqueles que comem daquela fazenda. Então, quanto mais se multiplica o seu salário, mais aumentará também aqueles que dependem do seu salário. É uma lei natural. Adiante, querido. A generosidade cura relacionamentos, promove a felicidade e desperta também a gratidão. Já falei sobre isso. Nós ficamos felizes quando nós somos generosos, quando nós doamos. No dia em que você e eu entregamos o dízimo do Senhor, que pertence a Ele, que devolvemos o dízimo, dá uma alegria ou não dá em você? Em mim dá. Eu fico muito feliz no dia que chega o meu salário, que a gente vai e devolve para o Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Dá uma alegria, dá uma satisfação também no nosso coração. Adiante, amado. A importância da mordomia das finanças e das riquezas na vida cristã. É muito importante para nós que sejamos esse mordomos, esse, como disse a palavra aqui, o despenseiro dos mistérios de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus. E além disso, requer-se que nos dispenseiros, que cada um se ache infiel. Fiel. Requer-se que os dispenseiros se ache fidelidade nele. O mordomo, ele goza do prestígio do seu senhor. Então ele precisa ser fiel ao seu senhor. E o nosso Senhor é Deus. O nosso Senhor não é o que temos. O nosso Senhor não é o nosso dinheiro, mas o nosso Senhor é Deus. E nós precisamos ser achados fiéis naquilo que Deus nos tem dado. Nós vamos também dar ênfase na relevância de administrar nosso recurso financeiro de acordo com os princípios bíblicos. Existem princípios a serem seguidos e nós vamos falar sobre isso. Jó, ele foi um mordomo rico, próspero, sábio e generoso. A palavra do Senhor fala sobre a vida de Jó e diz a palavra do Senhor logo no início, quando, iniciando já no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, obrigado, querido. A história de Jó diz que havia na terra de Ur um homem, que o nome dele era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas Satanás pediu permissão a Deus para feri-lo, e Deus o deu, para provar a Jó. E também até para provar a Satanás que Jó era fiel a Deus. E diz a palavra que este homem era rico, muito rico no Oriente. Tão rico e também muito, muito generoso. Diz a palavra no capítulo 29, que ele ajudava as viúvas, ele ajudava aos pobres, ele ajudava aos cegos, ele inclusive ele dava conselhos, os jovens se recuavam diante dele, as pessoas adultas se calavam, botavam a mão na boca quando Jó falava, de tão sábio que ele era. E ele fazendo uma recapitulação daquilo que ele vivia, dos tempos áureos, depois que Satanás o tocou na sua vida,
e tirou-lhe a riqueza, tirou-lhe os bens, tirou-lhe a saúde. Os filhos de Jó também morreram, mas o Senhor preservou a sua esposa. Enfim, quando ele estava naquela situação, e acusado inclusive pelos seus amigos diziam: você pecou, Jó. Ele dizia: eu não pequei. Ele jurava que não havia pecado, e realmente ele não havia pecado. Era uma provação que ele estava passando. E diz a palavra do Senhor, que Jó mesmo diz assim: eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Ele usava a riqueza dele para abençoar as pessoas. Ele usava a riqueza dele, o que ele tinha, para ajudar o necessitado. Diz no versículo seguinte, Jó 29, 13: a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Ismael, as viúvas procuravam ele. Quando estava passando por necessidade, ia para onde? Para a mansão, na porta de Jó. Jó, abra aqui, estou precisando de ajuda. E ele ajudava, ele abençoava. E ele fazia com que elas se rejubilassem, saíam dali felizes. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Tudo isso ele era, não obstante a sua riqueza. Mas ele não era mesquinho, ele não era tacanho, ele ajudava as pessoas. Dos necessitados era pai, e as causas dos que não tinham conhecimento, inquiria com diligência. Ele batalhava até porque não tinha condições de pagar, por exemplo, um advogado. Ele julgava, ele inquiria com diligência. Ele quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. Ele era justo, e quando ele via uma injustiça, ele batalhava pelo sofredor, ele batalhava por aquela vítima da injustiça. E diz aqui, ele mesmo dizia: olha, eu quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Ele brigava por ele. Ninguém fizesse uma injustiça com um pobre na frente de Jó, que ele tomava as dores do pobre e pelejava por ele. No entanto, esse homem chegou àquele estado dele de provação, que perdeu a saúde, perdeu o recurso, perdeu o dinheiro, perdeu a fazenda, perdeu o gado, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, não obstante tudo isso. Ou seja, o coração dele não estava nos recursos, o coração dele não estava nas finanças dele, na riqueza dele. Ele simplesmente, ele entendia que ele era um mordomo, um administrador daquilo que Deus havia lhe dado. E é o que nós temos que aprender hoje com Jó, nessa história que eu começo falando sobre ela, é que nós devemos ser esse administrador, essa administradora de tudo aquilo que Deus tem feito chegar nas suas mãos, quer seja em espécie, quer seja na conta, quer seja dos bens que nós temos. Uma coisa é a finança, outra coisa é a riqueza. Nós vamos falar sobre isso. A riqueza é tudo que você tem, que Deus tem lhe dado: a sua casa, o seu terreno, a roupa que Deus tem lhe dado, nos móveis da sua casa, não é? Todos os bens materiais, é riqueza que Deus tem lhe dado. Inclusive a riqueza de ter uma família, a riqueza de ter uma casa, a riqueza de ter um apartamento, tudo isso, a riqueza de ter uma empresa, são recursos, são riquezas que Deus tem lhe dado. Olhe para você mesmo agora e veja aí, dê uma olhadinha no que você está calçado. Você sabia que isso é riqueza? É riqueza, paletó, a roupa, o vestido, são riquezas que Deus tem nos dado. Você usa relógio? Eu gosto de relógio. Você usa? Olhe para o seu relógio. Isso é uma riqueza que Deus tem lhe dado. É riqueza que Deus tem lhe dado. E aí, como é que nós estamos administrando isso? O carro que nós temos. Então temos que servir com alegria ao próximo e ao Senhor também. Sabe o que me aconteceu agora recente? Pastor Reinaldo Odilo me ligou e me disse: pastor, vai começar a Eboerne, pastor Ciro Zibordi vai vir, e eu quero lhe dar a oportunidade de servir ao Senhor através dele. O senhor tem disponibilidade de tempo de levá-lo, trazê-lo para ele vai ser um dos ministrantes,
para trazer para Eboé, pegar no aeroporto, levar para o restaurante, levar para o hotel, enfim, o Senhor vai cuidar dele. O Senhor tem esse tempo? Eu digo, meu Deus do céu, para mim é uma honra muito grande, cuidar de Círios e Bordes, já pensou? Então, me dispus e disse, eis-me aqui. E Deus nos ajudou muito, porque fomos fiéis nisso daí, levando, trazendo, e fiz amizade com ele. Olha aí, então, tivemos também de quebra essa bênção maravilhosa de conhecer aquele servo de Deus. E aí você pode dizer, mas como é que pode, pastor Eliezer faz isso? Isso era para ser para outra pessoa. De maneira nenhuma, querido. Quando eu entrei aqui, vocês se lembram, eu disse, eu trago comigo uma toalha, eu trago comigo a água, a bacia, para servi-los. Aleluia, aprendi com Jesus. Jesus serviu, lavou os pés dos discípulos. Para mim foi uma honra muito grande. E eu até repeti o que eu tinha feito na Venezuela, quando servi da mesma maneira a um pregador que veio de Porto Rico, chamado Jorge Hasker. E assim também fiz da mesma forma com o pastor Círios e Bordes. Adiante, querido, vamos mais à frente. Aí está, Jó rico, Jó pobre, mas não negou o Senhor. Jó, um mordomo rico e generoso, utilizou as suas riquezas para abençoar os necessitados, cuidar dos órfãos, sustentar as viúvas. Pode adiantar, querido. Jó foi um servo fiel a Deus, mas embora muito rico, veio certa vez a experimentar a pobreza, mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Então a cobiça, a ambição, a avareza, muitas vezes ela desperta. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. O que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada por riquezas, conforme está escrito em Provérbios 28, 20. Adiante. Diz assim, Provérbio 28, 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Esse se apressar para enriquecer, não é que você não vai enriquecer, tá? Deixa que a riqueza venha. Se Deus quiser lhe enriquecer, seja rico, aproveita a bênção que Deus tem lhe dado, mas não o faça com ganância, sabe, com loucura, com avareza, com mesquinhez. Não, é tipo uma cacimba, que quanto mais você tira a água, mais vem. A cacimba, para dar água, você tem que tirar a água. Se você não tirar, ela vai ficar ali estanque. A riqueza é tipo isso daí. Quanto mais você tira e você reparte, mais Deus vai te dando, nunca vai lhe faltar. Mas aquele que se apressa para enriquecer, diz a palavra, não ficará impune. Adiante. Compreendendo a mordomia cristã. Então a definição de mordomia é justamente essa: administrar. O mordomo é um administrador. Diga comigo, mordomo é um administrador. Pronto, é isso. E nós somos mordomos porque somos administradores das riquezas que Deus nos tem dado. Tudo o que temos pertence a Deus e somos apenas administradores. O chamado de Deus para sermos fiéis e responsáveis com nosso recurso financeiro passa por essa mordomia das riquezas, a mordomia das finanças. E aí você vai administrando apenas. Daqui, irmãos, nós não levamos nada. Dessa vida, nós não levamos nada. Já fiz muitos funerais. Como pastor que sou, já fiz muitos funerais. Já fiz enterro de pobre, já fiz enterro de rico. Eu nunca vi nenhum deles levar para a sepultura o cofre consigo, de maneira nenhuma. Nu viemos, nu voltaremos. Então não podemos ter apego a essas coisas materiais. Claro, não podemos também ser nécios e desperdiçar aquilo que Deus nos tem dado. Mas nós podemos administrar, enquanto estamos em vida, administrar bem aquilo que Deus nos tem dado. Adiante. A vida financeira pode ser um complemento de estabilidade na família. Concorda comigo? A estabilização na família passa por uma vida financeira equilibrada, tá? Ao mesmo tempo, quando mal administradas, ela é uma catalisadora de confusões e contendas familiares. O marido que gasta muito, a mulher que gasta muito, chega o fim do mês, a conta não bate, entra no vermelho, aí lá vem a contenda, lá vem a guerra, lá vem o disse-me-disse, lá vem as confusões.
porque depende muito de como administramos a nossa finança. Pode adiantar, querido. Timóteo 6, versículos 6 e 7. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Aquilo que eu falei anteriormente. Diga comigo: nada levaremos deste mundo. Pois é, para a eternidade, para onde vamos? Não precisa. E logo que nós vamos para o céu, lá é que tem riqueza. Isso aqui é nada diante do que nós vamos desfrutar lá no céu. Pode adiantar, Lucas. Exemplos bíblicos de generosidade. Já falamos sobre a vida de Jó, destacando Jó, que utilizou suas riquezas para abençoar os outros, cuidando dos órfãos, sustentando as viúvas, até os cegos. Já falei que ele era os olhos deles, ele ajudava as pessoas com tudo que ele tinha nas suas mãos para fazer. As riquezas dadas por Deus e as finanças, ambas devem ser administradas com sabedoria e generosidade. Um exemplo de sabedoria é você multiplicar, como por exemplo, na parábola dos talentos, fazer multiplicar as suas finanças. Não está demais você colocar o seu dinheiro no banco, não está demais você investir em terrenos, não está demais você usar agora a criptomoeda, que é o boom do momento, não está demais você administrar no sentido de fazer multiplicar. Cabe também dentro do contexto de mordomia cristã. Com sabedoria você vai granjear. Agora, não coloque o seu coração naquilo que você está granjeando, no dinheiro, nas finanças, e só fala daquilo, e vai dormir pensando, e quando perde alguma coisa, aí bota a mão na cabeça porque perdeu. Não, tranquilo, Deus vai prover para todos os momentos e para todas as situações. Adiante. Jó utilizou suas riquezas para abençoar os outros, cuidando dos órfãos, já repetindo, cuidando dos órfãos e sustentando as viúvas. As riquezas versus finanças, eu faço uma diferença aí. Ambas devem ser administradas com sabedoria e generosidade. Riquezas, já falei, diga comigo: riqueza é tudo ou todos os bens que eu tenho, ok? Enquanto que as finanças é o dinheiro que está na sua carteira, é o dinheiro que está na sua conta bancária, é o cartão de crédito que você tem, enfim, aí as finanças fazem parte da riqueza. O apartamento que você tem faz parte da sua riqueza, a casa que você tem, já falei, o sapato que você tem, o relógio que você tem, o vestido que você está vestido agora, faz parte da riqueza. A cadeira de rodas tão bonita de Hecildo, é uma riqueza para ele, porque existem pessoas tão pobres, mas tão pobres que não têm uma cadeira de roda, que precisa pedir à prefeitura uma cadeira de roda. Por quê? Porque são pobres, mas graças a Deus, que o irmão Hecílio tem uma cadeira muito bonita ali, e uma cadeira confortável, conforme a necessidade dele. Adiante, amado. A mordomia financeira envolve o quê? Cuidado e equilíbrio na administração de nossos recursos financeiros. A mordomia financeira envolve também o combate à mesquinhez e à avareza, cultivando uma atitude generosa e desapegada das finanças. Reconhecemos também as bênçãos advindas para pessoas dadivosas, tanto bênçãos espirituais como bênçãos materiais. O fato de Jó ter passado por aquela tribulação não significa dizer que quem é rico vai ter que passar por aquilo. Ali é um ponto fora da curva. Deus abençoa o doador alegre. Deus ama pessoas generosas. E normalmente Deus protege e até repreende o devorador. Está escrito que Deus repreende o devorador. Quando somos fiéis nessa mordomia das finanças, o Senhor repreende o devorador. Às vezes o devorador vem, para te perturbar, comer os teus bens, maltratar os teus bens. Aí o Senhor diz: epa, não, de maneira nenhuma, isso aí ele pertence a mim, ele é fiel, aleluia, e eu vou protegê-lo. Amados, contando um breve testemunho, antes de eu vir para cá agora, fui deixar a auxiliadora. Ao estacionar o meu carro, lá de frente à igreja de Planalto, fui deixá-la lá agora, e quando eu estaciono o carro, tinha uma moto perto, o irmão disse: venha, venha, venha. Eu fui e dei só um toquezinho na moto, a moto bateu no outro carro,
e de repente eu digo, meu Deus do céu, um dano, danifiquei o carro alheio, danifiquei a moto. Eu pensei comigo, né? Danifiquei o meu carro, um dano ali, e é chato, né, essa situação. Mas aí de repente chegou os irmãos, levantou a moto e começaram a averiguar e disseram, pastor, nem o seu carro está arranhado, nem a moto e nem o outro carro também foi danificado. Graças a Deus, porque o inimigo certamente pensou assim, ele vai falar sobre bênção, eu vou causar um prejuízo para ele aqui. Aí o Senhor disse, negativo, eu estou protegendo o meu servo, e tudo saiu sem paz, e ninguém teve dano nenhum, foi apenas o susto. Deus pode fazer isso com você também, irmãos. E quantas vezes Deus não lhe protege? Quantas vezes o inimigo vai na sua empresa, quantas vezes o inimigo vai nas tuas finanças, aí o Senhor diz, epa, não toque, porque é minha ungida, é meu ungido, não toque nele, aleluia, glória a Deus. O Senhor nos protege. Adiante, amados. 2 Coríntios 9:6 diz, falando um pouco sobre a semeadura e a multiplicação da sementeira. Amado, o Senhor não somente multiplica o que você tem, mas Ele multiplica a tua semente. Percebe, Ismael, a diferença? Ele não multiplica apenas o fruto, Ele multiplica também a sementeira. Todos nós temos uma sementeira, que dali ela produz muita coisa. Pense aí em várias situações da sua vida, que possa ser uma sementeira. Olha o que diz a palavra, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, que é Deus, né? E pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Ao sermos generosos, Deus multiplica a sementeira e aumenta os frutos da nossa justiça. Devemos confiar nas promessas de Deus e semear com alegria, sabendo que Ele é fiel em abençoar a semeadura. Diga assim comigo, levante a sua mão e diga, Senhor, abençoa a minha semeadura. Sabe o que é isso? A sementeira, Deus multiplica os grãos. Imagine aí, uma plantação de milho, aí daquele milho ali, o agricultor tira a semente, né? Ele tira a semente, aí Deus multiplica aquela sementeira dele, Ele tira uma parte para vender, tira uma parte para comer, e tira a parte da semente também, e Deus multiplica aquela sementeira dele, e nunca vai faltar mantimento para ele, nunca vai faltar plantação para ele. E se você traz isso para dentro do campo da mordomia das finanças, mordomia dos tesouros, significa dizer que nunca vai faltar semente para você, você sempre vai ter uma sementeira. E diga-se de passagem, não coma a semente. Diga assim, o agricultor não pode comer a semente, mas diga com força, o agricultor não pode comer a semente. O que acontece se ele comer a semente? Ele vai deixar de colher, porque ele comeu a semente. Havia um projeto do governo que era dar semente a quem trabalha, ao agricultor. Então o governo dava um pacote de semente, e alguns agricultores, coitado, estavam passando por necessidade, o que é que ele fazia? Comia. Mas o vizinho plantava. Quem foi que colheu? O que comeu ou o que plantou? Então diga para o seu irmão assim, nunca coma a semente. Nunca coma a semente. Adiante, meu amado, olha aí, o gráfico que eu criei aí, é o gráfico baseado no versículo. Eu gosto muito de matemática, né? E de gráfico, então aí está o gráfico. A semeadura na coluna vertical e a sementeira na horizontal. Então começa ali mais ou menos perto da letra D, que tem uns 200 ali. Você tem tantos quilos de semente. Aí você planta faz aquela semeadura. Quanto mais você aumenta a semeadura, mais aumenta a sementeira também. Porque você semeou muito, você vai colher muito e você vai ter mais semente, tá? Chega um momento que sobe lá em cima, tá vendo? Significa dizer que você fez muita plantação, você plantou muito, você semeou muito, estava lá no topo, mas chega um momento que você diz, eu não vou semear mais não, aí começa a reter e não vai semeando mais, consequentemente a sementeira vai caindo também. E chega um momento que passa para negativo. Sabe o que é aquilo ali? É que a pessoa começa a comer a semente. Quando está na negatividade ali, você começa a comer a semente. Que é isso, pastor? Troque miúdo. Irmãos, nós precisamos
investir na obra do Senhor. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor nas contribuições. Quando é que eu como a semente? Me diga aí, Ismael, você que está olhando para mim, tão atento. Quando é que eu como a semente? Pode falar alto? Uma situação que eu posso comer a semente. Diga. Sim, depois de colher. Mas que semente é essa que eu como? Irmã Eudina, diga aí, irmã Eudina. E o dízimo? Vamos, um exemplo aí. Isso. Sim. Isso, guarda. Mas quando é que o crente come a semente? A senhora falou ainda agora. O dízimo do Senhor, a oferta do Senhor. Deus lhe abençoa, né? Deus abençoa a gente. Aí, digamos, Deus manda uma benção, uma causa na justiça que era 10 mil reais. Aí quando você diz assim, rapaz, é dinheiro demais, meu dízimo normalmente é 100 reais, 200, digamos, né? Aí recebe uma causa na justiça de 10 mil reais, quanto é o dízimo? 1.000. Aí você diz, rapaz, eu não vou dar 1.000 não, eu vou dar só 200, eu dava 100, eu vou dar só 200, vou comer o restante, fica para mim, e eu dou o restante para a obra do Senhor, devolvo. Então ele comeu ali uma parte, que não era dele, era a semente para ele semear, era a semente para ele plantar, mas ele comeu, explicando então essa questão aí, da semeadura e da sementeira. Quanto mais você semeia, mais semente você vai ter. E aí acontece que quando você come aquilo que pertence ao Senhor, aí vem o devorador, aí come aquilo que você pensava que tinha ficado para você, aí de repente o devorador vem e leva, né? Por isso que o Senhor diz assim, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, e eu vou repreender o devorador. Ele está dizendo, não coma a semente, entregue a semente, semeie, que eu vou repreender o gafanhoto, eu vou repreender a peste, eu vou repreender aquele que vier para fazer o mal com as suas finanças. Quando você é fiel ao Senhor, Deus protege a tua semeadura. Amém? Adiante, amado. Olha aí. O que semeia não pode comer a semente, precisa semear em boa terra. Adiante. Quinto tópico, estamos caminhando já para o final, a recompensa e as bênçãos divinas. Nós vamos enfatizar as promessas de Deus em relação àqueles que são fiéis na mordomia das finanças. A palavra do Senhor, eu já citei aqui, que Deus promete abençoar. Exemplos práticos de pessoas que são dadivosas. Você conhece alguém que é dadivoso, que é abençoador? E as bênçãos vêm porque tem promessas na palavra do Senhor. A Bíblia está recheada de promessas, dentre elas a que eu citei agora, de que o Senhor repreende o devorador. As recompensas espirituais e materiais que Deus proporciona aos que são generosos. Deus abençoa espiritualmente. O Senhor diz assim, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. A tua mulher será como uma videira ao lado da tua mesa, ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira, e tantas outras promessas mais, que Deus tem dado, Deus tem feito, para aquele que é dadivoso, para aquele que é generoso. Em Coríntios diz que Deus ama ao que dá com tristeza. É assim? Não, Deus ama ao que dá com alegria, irmãos. Quando o fizer, faça com alegria. Destacar que a generosidade traz alegria ao coração de Deus e leva outros a glorificá-lo. É isso que eu falei. Deus ama e se alegra com o dadivoso, mas Ele se entristece quando nós somos mesquinhos, quando somos tacanhos. E outras pessoas glorificam a Deus por nossa causa também. Adiante. Agora falemos um pouco sobre os dízimos e as ofertas. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que chega às suas mãos. Pastor, eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? O que é que você acha? É do bruto ou do líquido? É do bruto. Por quê? Digamos que o seu líquido, você fez um empréstimo, tá?
Você fez um empréstimo de R$ 500. Esse empréstimo foi para quem? Para você. Aí quando vem o extrato da empresa, do seu salário, do INSS, do que seja, aí ali é abatido aqueles 500. Aí você já pegou aqueles 500 para si, não é? E aí você vai dar entregar o dízimo do que restar? Não, é do bruto. Eu pergunto, o imposto de renda é do bruto ou é do líquido? O leão, ele dá a patada dele do bruto ou do líquido? É do bruto. Então o cálculo é feito em cima do bruto e não do líquido, ok? Muito bem, é a 10ª parte. E a oferta já é voluntária. O dízimo é taxado, no mínimo 10%. Por que eu digo que é no mínimo? Porque você pode dar mais do que o dízimo. Tem pessoas que dão mais do que o dízimo e é muito abençoado por isso. Então, no mínimo 10%, e a oferta já é voluntária. Então, o dízimo é uma prática bíblica desde o Antigo Testamento. Devemos devolver o dízimo, e isso é uma forma de reconhecer Deus como nosso provedor e nosso sustentador. Quando eu dou meu dízimo, eu estou dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor e Tu és o meu sustentador. Quem me deu forças para trabalhar na Petrobras foste Tu. Era Tu que me guiavas, que me ajudava, que me concedia trabalhar 7 dias, folgar 7 dias. Trabalhei por 25 anos, 10 da primeira vez e 15 da outra. E Deus foi quem me deu a saúde. E aí depois eu vou e me aposento. Quem foi que me deu a aposentadoria? Foi o governo? Não, ele só foi um canal de bênção. Mas Deus que me deu. E aí quando eu devolvo o dízimo do Senhor, eu estou dizendo: Senhor, Tu és o meu provedor e o meu sustentador. Valmir. Naquele caso dos 500, se você já tiver dado o dízimo dali, aí tudo bem, né? Tudo bem, ok? As ofertas são voluntárias, elas vão além do dízimo. É um ato de generosidade e adoração adicional. Você adorou e foi generoso com o seu dízimo, você cumpriu com o dízimo, mas você diz assim: além do dízimo, eu ainda vou dar uma oferta. E Deus vai te abençoar por isso. Adiante, querido. O que é que diz em Malaquias 3, 10 e 11? Diz assim: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, olha aí a promessa, e não derramar sobre vós, sem medida, uma bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, você será produtivo, aquilo que você faz será produtivo, e o devorador não vai tocar naquilo que lhe pertence, porque você está sendo fiel ao Senhor. E Ele promete, Ele vela por isso, Ele cumpre com isso daí, Ele é muito fiel. Deus é fiel em todas as coisas, e não seria diferente na questão do dízimo. Amados, quando a palavra diz assim: trazei todos os dízimos, não é uma parte dos dízimos, todos os dízimos, a casa do tesouro. Aonde? A casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? Nós subentendemos, irmãos, que é a igreja que você congrega. Você tem o seu dízimo para entregar ao Senhor, mas de repente apareceu uma pessoa, um missionário lá na Espanha, lá no Oriente Médio, na África, que está passando necessidade. Aí diz assim: fulano, irmão, mande o seu dízimo para cá, porque eu estou precisando aqui. Aí você vai dizer para ele: meu amado, o meu pastor ensinou que eu devo trazer para a casa do tesouro, e a casa aonde eu como. Eu sou ovelha e o pasto verde eu como lá em Candelária. Então eu vou entregar o meu dízimo na igreja que eu congrego, e não mandar para outro lugar. Aí o que é que eu posso fazer? Você pode dar uma oferta generosa. Você tira do outro bolso, que não é o bolso do dízimo, e aí você dá uma oferta para aquela pessoa, se você achar que deve. Agora, por maior que seja a necessidade, é um pastor que está construindo um templo. É um templo, é uma causa nobre, não é? É uma causa muito nobre, um templo, uma casa pastoral, é uma causa muito nobre. Mas não é justo, primeiro, que o pastor de lá, de não sei de onde, da África, lhe peça. Porque se ele tiver conhecimento bíblico, ele vai saber que não vai lhe pedir isso daí.
Porque ele vai pecar e vai fazer com que você peque também. É dois pecadores, o que pediu e o que está atendendo. Você não vai pecar mais porque está sabendo agora, né? Vai entregar o quê? Uma oferta a ele. Tudo bem, eu vou te mandar uma oferta. Agora o dízimo é na casa do Senhor, na casa do tesouro, para que haja... Irmão, imagine aí, se todos os irmãos de Candelária resolvessem mandar o dízimo dele lá para a África, como é que ficaria o sustento na casa do Senhor? Eu pergunto para vocês, haveria sustento em Candelária? Haveria manutenção em Candelária? Não, porque os irmãos se reuniram numa assembleia, levantaram a mão e disseram: nós vamos mandar o nosso dízimo lá para a África, lá para o pastor que está construindo um templo, lá na Conchinchina, para o evangelista, o teleevangelista, que está pedindo o dízimo na televisão, no programa, porque tem muitos custos lá. Tudo bem, tem os seus custos, eu vou te ajudar com uma oferta. Agora o dízimo não, o dízimo pertence à igreja aonde eu congrego. Concordam comigo, meus amados? É de Deus, né? Então, por vossa causa repreenderei o devorador. O devorador está repreendido em nome de Jesus. Adiante, meu amado. A igreja do Senhor e a sociedade são lugares em que o cristão deve usar o seu dinheiro com diligência. Você pode usar também na sociedade, cumpriu com a sua igreja, ajuda a sociedade, ao mendigo que está precisando, enfim, alguma necessidade outra que chega nas suas mãos e você tem o poder de fazê-lo, né? A Bíblia diz assim, irmãos, que quando chegar algo nas suas mãos, tendo você o poder de fazê-lo e não o faz, peca. Então, vamos administrar também tanto para a igreja e, se você achar que deve e puder, também com a sociedade. Adiante, meu amado. A generosidade na igreja do Senhor. Devolver os dízimos para a manutenção e sustento da obra do Senhor é uma das maiores expressões de amor e gratidão a Deus. Você demonstra que ama a Deus e que você está agradecido. No Novo Testamento o dízimo não foi abolido. Jesus não aboliu, ele apenas ele deu a sua versão sobre a questão dos dízimos. E Tiago também revela que o cuidado dos órfãos e das viúvas é a verdadeira religião. Você sabia que nós aqui, nós cuidamos de viúvas, nós cuidamos de anciães, nós ajudamos o CIAD, nós ajudamos, lá tem 20 irmãs atualmente, 20 anciãs, e as congregações ajudam e nós ajudamos também. Nós ajudamos também os missionários que estão na Espanha, Paraguai, enfim, aonde tiver um missionário da IADERN, nós também ajudamos. E ajudamos também a pastores do interior. Nós, com as nossas finanças, nós enviamos para o Tesouro Geral, e quando é na Santa Ceia, alguns pastores do interior vai lá para receber uma ajudazinha, um recebe X, outro recebe Y, ninguém sai com as mãos vazias, sempre eles são ajudados, são abençoados. Assim, a mordomia do dízimo é de fundamental importância para a vida da igreja. A igreja, é um organismo vivo, atuante, que avança, né? Que é administrado através de recurso financeiro também. Adiante. Então, concluindo, a semeadura generosa resulta em bênçãos e multiplicação daquilo que semeamos. A prática do dízimo e das ofertas é uma expressão de gratidão a Deus e uma oportunidade de contribuir para a obra do Senhor. Ao sermos fiéis na mordomia das finanças, experimentamos alegria e recebemos as recompensas divinas, tanto as espirituais quanto as materiais. Nós somos muito abençoados, irmãos, em todas as áreas, tanto espiritual como também materialmente falando. Por quê? Porque somos pessoas dadivosas, cumprimos com o Senhor, com os dízimos e com as ofertas. Adiante. A mordomia das finanças é um chamado para sermos bons administradores, bons mordomos do que Deus nos tem confiado. Precisamos compreender que tudo o que temos pertence a Deus e que nós somos responsáveis por administrar, você e eu, nós somos responsáveis por administrar esses recursos. Jó nos mostra, recapitulando, Jó nos mostra a importância da generosidade e da sabedoria na administração das finanças. A mordomia financeira envolve cuidado, equilíbrio, combate à mesquinhez e à avareza.
Portanto, não sejamos mesquinhos, não sejamos avaros. Adiante. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Depende de quê, né? Isso depende muito do que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pela riqueza e pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Adiante. O que é que diz em Provérbios, capítulo 3, 9 e 10? Diz assim, o 9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. As primícias. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando a palavra do Senhor diz as primícias, meus amados, isso significa também o seguinte: quando você receber o seu recurso, que dali você vai entregar o dízimo, não deixe para depois, que seja das primícias, você separa logo. As primícias entregue ao Senhor no Antigo Testamento, era justamente da primeira colheita, o agricultor tirava, ou o servo do Senhor tirava aquilo que era de melhor. Se era mamão, tirava o melhor mamão. Se era laranja, a melhor laranja, ou as melhores laranjas, os melhores frutos. Mas tem pessoas que dizem assim: eu recebi o meu salário hoje, eu vou devolver o dízimo depois. É uma tentação para você comer a semente. É uma tentação para você não entregar, não devolver. Aí vem o devorador, vem alguma coisa, porque você não o fez a tempo. Faça de primeiro. Recebeu, separe logo. E parece até, irmão, que queima na mão da gente. Eu não sei se vocês têm essa experiência. Parece que queima na mão da gente. Enquanto a gente não entrega, fica aquela coisa, né, a consciência acusando. Entregue logo, se veja logo livre, agradeça a Deus, entregue logo, porque você está sujeito a gastar. E depois que gastar, aí não tem mais. Aí vem um sentimento de culpa, porque você não está sendo fiel ao Senhor. E aí vem o devorador, aí vem a coisa toda, né? Muito bem. Diz assim então: você faz assim e se encherão os teus celeiros. Ó, a sementeira outra vez aí, ó. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto, transbordarão os teus lagares. Adiante. Próxima quinta-feira, já estamos concluindo agora, e na próxima quinta-feira, queridos, nós estaremos de volta aqui, falando agora sobre a mordomia dos dons, mordomia dos talentos. Todos nós temos algum dom, pelo menos um dom. Todos nós temos talentos, todos nós temos habilidades. E na quinta-feira que vem, se Deus nos permitir, estarei de volta aqui falando sobre a mordomia destes dons, dos talentos, das habilidades que Deus nos tem dado. Com certeza tem gente que canta, tem gente que toca, tem gente que prega, tem gente que sabe fazer manualidades. Você sabia que isso é uma dádiva de Deus? Tem gente aqui que administra, tem o dom de administrar. São talentos que Deus tem lhe dado, são habilidades que Deus tem lhe dado. E o que estamos fazendo com isso? Vou falar na próxima quinta-feira. Adiante, amado, bem rapidinho aqui, sobre o CIAD. Você conhece o CIAD? CIAD é o Centro Integrado de Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Ela atua na capital do Rio Grande do Norte e está aí desde 3 de junho de 83, ali no Planalto. Adiante, amado, faça uma visita. Aí estão os irmãos, olha, que trabalham no CIAD, estagiários vão lá aprender. Adiante. Conheça a história do CIAD, os projetos desenvolvidos. Você sabia? O CIAD fez 40 anos agora. Foi. Ô Lucas, você tem um vídeo aí sobre o CIAD, Lucas? Vamos passar então esse vídeo aí para os irmãos conhecerem o que é o CIAD. O CIAD foi fundado em 1983 e ao longo de todos esses anos foi desenvolvido um trabalho muito especial. Dedicação em tempo integral e relevante no atendimento social de idosos. Hoje são pelo menos 20 idosos que moram aqui nesse prédio que é próprio, fica localizado no bairro do Planalto e sem dúvida nenhuma uma equipe muito dedicada e com muito amor e carinho envolvidos.
Hoje você conhece um pouco mais sobre esse projeto que conta com a nossa solidariedade. Vamos descobrir como você pode participar? Ao todo são 34 colaboradores, uma equipe multidisciplinar que atende a essas idosas. E também resultado de parcerias com universidades, alunos frequentemente visitam o CIAD, monitorados por seus professores, e também completam essa assistência. O projeto é lindo e merece toda a nossa atenção. Existem planos de outras unidades que podem ser abertas em outros bairros para cuidar de crianças e adolescentes, por exemplo. Mas o primeiro passo é a gente conseguir que essa unidade funcione assim, nessa estrutura, organização e nesse ambiente tão agradável. Para saber como ajudar, as informações estão aparecendo aqui no vídeo e você pode e deve participar. Amém? Fique de pé. Ele é tudo pra mim. Ele é. Pode cantar. Tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra você? E é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é, cante, estamos encerrando esse culto, mas Jesus é tudo para você, tem dado saúde, aleluia, glória a Deus, tem dado vida longa para você, para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Amém. Graças a Deus por esta palavra tão rica, tão abençoada. Isso é muito bom, irmão. Então, aprender sobre as finanças, administrar bem o que é seu. Isso é bíblico. Isso é uma bênção de Deus. Professor Arimateus, a agenda da igreja, final de semana, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amanhã, ensaio do coral misto. Já tem bastante membros aqui do coral masculino e fazem parte do coral misto. Sábado de manhã, círculo de oração das crianças e dos jovens, às 9 horas da manhã. Domingo, consagração às 8, escola dominical às 9h30. E à noite, culto com o DEFAD, encerramento da campanha Mães no Altar, está na sua tela, e Filhos Triunfantes. Que o Senhor nos abençoe. Muito bem, agora vamos orar pedindo a bênção de Deus. Uma noite abençoada para todos, uma noite com Cristo, um sono restaurador. Quero convidar aqui o companheiro Gustavo Bruno, irá orar, e logo em seguida o pastor da igreja dando a bênção apostólica. A paz do Senhor, igreja, vamos orar ao Senhor. Deus Santo, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua instrução, pelo teu ensino, te agradecemos por toda a provisão, Senhor, que tu tem nos dado. Como Pai cuidador, Pai bondoso, tem nos dado, Senhor, recursos para serem administrados, e dentre essa administração há a entrega para a tua casa.
Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a como fazer. Os detalhes, Senhor, os detalhes de como fazer. Pai, Teu é o poder para repreender o devorador. Em Ti confiamos, Senhor. Muitas coisas se levantam, mas todas elas eu creio que Tu já resolveste por nós. Muitas delas nem sabemos, Senhor, mas Tu estendes a Tua mão cuidadora e não deixas com que o devorador toque, inclusive na área das finanças nossas. Pai, nos instrua dia a dia a cuidar bem daquilo que Tu põe em nossas mãos, administrar da forma que Tu ensinas, da forma que Tu instrui, pois essa é a forma certa, Senhor. Põe em nosso coração, tira tudo aquilo que não Te agrada e põe, Senhor, a vontade de fazer exatamente como Te agrada. Te louvamos em tudo, Te pedindo a Tua bênção sobre a nossa ida para os nossos lares, nos livre do mal. É o que Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e já Te agradecemos. Amém. Meus amados, quero agradecer o coral de homens pela participação de hoje. Que Deus abençoe grandemente aos senhores, amém? Aos irmãos que não fazem parte do coral, estão convidados a se inscreverem no coral. Quem gostou do coral cantando hoje? E Deus gostou muito mais. Então os homens se empolguem, fala com o regente, se inscrevam. Os ensaios acontecem no dia quarta-feira, um dia como ontem, à noite eles ensaiaram e cantam, às vezes na quinta, às vezes no domingo. Tem apresentações também fora. E muitas vezes o irmão vai viajar, está se preparando para viajar. É isso? Cadê o maestro? Vai dar certo, maestro? 2 de setembro? Quando setembro vier, aí vocês viajam. Tá bom. Vamos receber a bênção apostólica, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor. Deus abençoe, uma boa noite.